Eu estava aqui em casa meditando na palavra de Deus e Deus falou algo muito forte no meu coração. Ele disse assim: você sabia que tem gente que está sendo expulsa da própria vida e não percebe, não percebeu nada até agora? Pois é, deixa eu falar isso para você. Não é porque a pessoa ela não ora, não é porque ela não acredita em Deus, não é porque não quer dar certo na sua vida, não é isso. É porque no momento da pressão ela não consegue resistir. No momento da tribulação, das dificuldades, tem pessoas que não conseguem resistir. E talvez isso esteja acontecendo aí, agora, nesse exato momento com você. Sem você menos perceber, você está passando por isso. Sendo expulso da própria vida. Porque não é só sobre passar por um deserto, passar por uma dificuldade. Não é só sobre isso. É sobre o que você faz dentro dele. Dentro da dificuldade, dentro da situação a qual você está passando. Agora, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar. Lúcifer, ele estava no céu. Não tinha lugar melhor para estar do que no céu. Para ele ali não faltava nada. Eu faço uma pergunta para você. Existe algum lugar melhor do que o céu? Tenho certeza que você está respondendo que não. Mas mesmo assim, veja bem, mesmo assim, Lúcifer quis algo a mais. Quis fazer do jeito dele. Ele quis crescer sem Deus. Ele quis subir sem processos. E você sabe, né, o que aconteceu? Ele foi expulso. Ele foi expulso do lugar que todo mundo deseja estar. Agora, veja bem, eu quero te falar de uma outra história. Outra história que você conhece. A história de Adão e Eva. Veja bem, eles estavam no paraíso, aonde todo mundo com certeza quer estar. Eles tinham de tudo ali. Eles tinham paz, eles tinham provisão, eles tinham a presença de Deus. Você para pensar, o que faltava para eles? Nada. Mas naquele momento, no momento de escolha, no momento que Eva tinha que dizer não à serpente, ela não escolheu dizer não. No momento em que Adão tinha que dizer não a Eva, ele não escolheu dizer não. No momento da pressão a qual eles viveram, eles preferiram ouvir os seus desejos, o seu ego, a sua vontade. E você sabe também o que aconteceu com eles, né? Eles também foram expulsos. Foram expulsos do paraíso. Foi expulso do céu, Lúcifer. Escuta bem isso que eu vou te falar. Guarde isso bem no seu coração. Quem não resiste no lugar certo, perde até o que tinha. Vou repetir novamente. Quem não resiste no lugar certo, perde até o que já tinha. E foi o que aconteceu com Lúcifer e com Adão e Eva. Eles se perderam e eles foram expulsos do céu e expulsos do paraíso. E agora eu quero falar com você. Talvez você não esteja percebendo, mas esteja fazendo exatamente isso, agindo exatamente como eles agiram. Aí vocês podem parar e pensar, meu Deus, como assim que eu estou agindo como Lúcifer, agindo como Adão e como Eva? Vou te falar aqui. Quando está difícil com alguém na sua família e você quer sair. Quando está difícil no seu trabalho e você quer desistir. Quando alguém te fere, você quer se afastar. Quando a vida aperta, você quer logo fugir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nem toda saída é livramento. Nem todo alívio momentâneo vem de Deus. Nem todo atalho que parece ser perfeito aquele caminho, ele é propósito.
Porque toda vez que você escolhe o caminho mais fácil, escute bem isso, toda vez que você escolhe o caminho mais fácil, pode até aliviar naquela hora, naquele momento. Mas saiba, lá na frente vem a perda. Isso é certo. Agora eu quero te mostrar um outro exemplo, que você veja a comparação entre esse exemplo e o exemplo entre Lúcifer, que estava no céu, entre o exemplo de Adão e Eva, que estava no paraíso. Veja agora o exemplo de Jesus. Jesus, ele não estava no paraíso. Ele não estava no céu. Ele estava no deserto. Não era um deserto espiritual somente. Era um deserto físico. Ele não tinha água, ele não tinha comida, ele estava sozinho ali. Ali tinha fome. Ele estava cansado. Ele, como falei, ele estava sozinho. Ele estava sob pressão. Com certeza tinha vontade dentro dele de querer resolver tudo rápido. E para completar, ainda vem quem? O tentador. O tentador veio com propostas. O tentador veio com atalhos, com facilidade. O tentador com certeza foi falando: vamos resolver isso agora. Vai pelo caminho mais fácil. Você pode, você aquilo. Várias palavras. O tentador veio ali para Jesus. Mas Jesus, naquele momento, ele não cedeu. Ele não trocou o processo pelo alívio. Ele não trocou o propósito a qual ele tinha pela facilidade. Veja bem, ele não trocou os princípios pelo momento. Lúcifer, no céu, ele sabia que ali havia princípios, mas ele trocou pelo seu ego. Adão e Eva sabia que ali no paraíso tinha princípios, mas ele trocou pelos seus desejos e pelo seu ego. E sabe o que aconteceu naquele momento final? Quando Jesus não trocou os seus princípios pelo seu ego, os anjos vieram e serviram Jesus. Completamente diferente. Diferente do que aconteceu com Lúcifer, com Adão e com Eva. Vamos ver aqui a diferença. Lúcifer não resistiu e ele foi expulso do céu. Adão e Eva não resistiram, foram expulsos. Jesus resistiu àquele momento de solidão, aquele processo, aquela dor, e ele foi servido pelos anjos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem não resiste ao processo, perde. Quem resiste é honrado pelo Senhor, é servido com um melhor banquete pelo Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o que você está vivendo aí hoje não seja para te destruir. Até parece, né? Parece que é para sua destruição, parece que é para o seu fim, mas não é para te destruir. Mas seja para revelar quem está governando você. Se são os seus princípios, ou é o seu ego, ou os seus desejos. Porque o deserto sempre faz uma pergunta para cada um de nós. Você vai permanecer ou vai escolher o caminho mais fácil? E a resposta dessa pergunta, ela define o final da sua vida. Então guarde isso que eu vou te falar. Nem toda vontade deve ser obedecida. Nem toda emoção deve ser seguida. Nem todo pensamento deve ser aceito. Às vezes, o que você chama de não aguentar mais é exatamente o lugar onde você precisa permanecer para amadurecer. Porque no final, ou você sai do deserto vazio, ou você sai do deserto sendo servido por Deus. E agora a pergunta é: quando a pressão vier, você vai resistir ou você vai ceder?
Porque é isso que decide se você perde tudo ou se você vive o que Deus preparou para você. Então eu quero finalizar essa mensagem agora com vocês novamente com essa pergunta. Você vai permanecer ou você vai escolher o caminho mais fácil? Reflita sobre isso. Fica com Deus e até a próxima.